Diego Pereira por aqui para mais um vídeo para o nosso canal Fala aí Diego. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o teu joinha, o teu comentário e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Estamos chegando na marca de 300 inscritos, 298, falta muito pouco para os 300 inscritos. E eu já quero agradecer demais a galera que tem chegado aqui no canal, que tem comentado, que tem curtido os vídeos, os conteúdos. É relevante demais para que a gente continue aqui produzindo material falando do nosso Arsenal, o maior time de Londres, da Inglaterra. Pois é, pessoas, chegou o dia tão aguardado. São 19 anos e 11 meses de espera desde aquela final lá contra o Barcelona em 2006. Estamos chegando muito próximo de mais uma decisão, a segunda da nossa história, da Champions League, da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira o Arsenal entra em campo para encarar o Atlético de Madrid. Jogo da volta, no jogo da ida, vitória, empate por 1-1. Poderíamos ter saído com a vitória se não fosse a ladroagem do apito, com aquele pênalti escandaloso em cima do Eze, que não foi anotado, não foi sequer revisado pelo VAR, e o Arsenal acabou sendo muito prejudicado na partida contra o Atlético de Madrid. Mas agora é página virada, essas águas já passaram e a gente precisa olhar para frente, olhar para esse duelo do jogo da volta. O Arsenal que fez um grande jogo no final de semana pela Premier League, 3-0 para cima do Fulham, com uma grande atuação de Bukayo Saka, de Lewis Skelly, de Victor Gyökeres. Eberechi Eze também foi muito bem, até o Leandro Trossard foi bem nesse jogo, hein? Então, realmente as expectativas ficam nas alturas. E o mais importante, né, pessoal, é o que eu costumo dizer, essa vitória é aquela vitória para dar ânimo, né? É aquela injeção de ânimo na rapaziada. E se a gente pode elencar aqui fatores que contribuíram, né, para essa injeção de ânimo, né, os ingredientes dessa injeção de ânimo, a gente pode falar do retorno do Bukayo Saka, da entrada do Lewis Skelly como titular no time, jogando uma barbaridade. A gente pode falar também do bom jogo do Leandro Trossard, a gente pode falar do empate do Everton contra o Manchester City nesta segunda-feira, empate que poderia ter sido uma vitória se o Michael Oliver não inventasse tantos minutos de acréscimo e se não fosse também o vacilo, o descuido do Everton, que acabou tomando gol no último lance da partida praticamente, e que durante o jogo, principalmente no segundo tempo, teve a oportunidade de ampliar e muito a vantagem, hein? Olha, eu vou dizer aqui um absurdo que o Everton poderia ter goleado o Manchester City hoje se não perdesse tantos gols com o nosso glorioso Ndiaye, camisa 10 do time. Perdeu pelo menos 2 ou 3 grandes oportunidades parando no Donnarumma. No primeiro tempo o Beto também perdeu uma chance espetacular, mas enfim, resultado que atrapalha. É um tropeço do Manchester City, né? E aquele torcedor babaca tomando água vai precisar tomar muita água devido à desidratação do choro, das lágrimas, porque falta muito pouco para o Arsenal vencer esse título da Premier League e muito pouco também para a gente encostar de vez na Champions League, chegando na grande decisão. Faltam menos de 24 horas para esse duelo contra o Atlético de Madrid. A expectativa, o ânimo, a tensão está à flor da pele, mas a gente torce para um bom jogo. As notícias são muito boas, são positivas, porque o Arsenal deve ter à disposição, entre os relacionados para a partida, o nosso capitão Odegaard e também o Kai Havertz deve estar de volta. Foi confirmado, aliás, a presença dos dois pelo técnico Arteta na coletiva de imprensa de hoje. Então, a esperança de que tenhamos aí quase que o elenco por completo. Calafiori e Nkapie também estarão disponíveis. Enfim, o único desfalque realmente é o Timber e o Merino. Esses dois ainda não estarão de volta, mas aquela expectativa de sempre para que eles possam voltar o quanto antes e participar dessa reta final decisiva de temporada do Arsenal na Premier League e também na Liga dos Campeões. Pessoal, para a gente traçar aqui, para a gente pensar um pouquinho em escalação, em elenco, né, para esse jogo, os 11 iniciais para esse jogo diante do Atlético de Madrid, que deve vir com a mesma formação, tá? Do jogo anterior. São só 2 desfalques, o Nico e o Barrios. Esses dois não estarão disponíveis para o jogo. E do nosso lado, os desfalques que eu falei, o Timber e o Merino.
O Atlético de Madrid, obviamente, vai vir com muita vontade de vencer esse jogo, mas amanhã, meus amigos, é trocação franca, né? Porque o único resultado que garante a vaga para a grande decisão é a vitória de um ou de outro. Então, eu acredito num jogo muito equilibrado, mas também de muitas oportunidades para ambos os lados. Eu acho até que o Atlético não deve se expor demais jogando fora de casa, e o Arsenal, né, com certeza vai querer ditar as regras da partida, né, vai querer propor o jogo, ainda mais com todo o embalo da vitória do final de semana contra o Fulham, porque a equipe parece que resgatou o bom futebol e a alegria de jogar futebol, né? A gente venceu por 3-0 e poderia ter saído com um resultado ainda maior, principalmente no primeiro tempo, quando tivemos um gol anulado do Ricardo Calafiori e algumas chances desperdiçadas também por outros atletas. Aliás, o Leno fez pelo menos 2 boas defesas, então a gente poderia ter tido um resultado ainda melhor. Eu particularmente acho que o Arteta deve repetir a escalação, talvez não do final de semana, né, porque ele vai querer uma consistência maior no meio campo, é bem provável. Então eu acredito que o time do Arsenal deve ir a campo com Davi Raya no gol, o Ben White na lateral direita novamente, apesar dele não ter comprometido no final de semana, ainda deixa um pouco a desejar, né, ainda está um pouco abaixo dos demais companheiros aí em questão de rotação, né, o Ben White sempre um pouco atrasado, com uma leitura errada do espaço, né? Enfim, vamos torcer para que, se ele for a opção do Arteta, que ele faça o jogo da vida dele, né? Por que não? A nossa defesa, obviamente, com o William Saliba e Gabriel Magalhães. Na lateral esquerda, eu acredito que o Arteta deva colocar novamente o Ricardo Calafiori, ele que foi titular na partida contra o Fulham, está bem fisicamente, então deve ser o titular da partida. Eu não acredito que o Arteta deva mexer no meio-campo como ele fez no jogo contra o Fulham, até porque ele queria mesmo dar um descanso para o Zubimendi, então eu acredito que vamos de Declan Rice e Zubimendi. No meio de campo, eu acho que o Eze entra como titular, até porque o Odegaard não jogou no final de semana, então está sem ritmo de jogo, então provavelmente teremos o Eze na armação das jogadas, o Bukayo Saka na ponta direita, o Trossard na ponta esquerda e o Victor Gyökeres, o carrasco mascarado do Atlético de Madrid, é o nosso homem de referência, Victor Gyökeres, hein? Ele que fez 2 no jogo da fase de liga contra esse mesmo Atlético de Madrid e anotou o gol de pênalti no jogo de ida da semana passada. Então, nossa esperança de gols. Aliás, o Gyökeres no final de semana marcou mais 2, então o homem está com vontade de guardar os seus golzinhos e fazer muitas máscaras e cair de vez na graça dos torcedores do Arsenal. Ele que já está, né? Já recuperou a confiança e a esperança dos torcedores do Arsenal. A gente vai ter aqui amanhã presente no Emirates o Julian Álvares, que é um flerte do Arsenal, né, para a próxima temporada. Acho que é uma contratação bem difícil, né? O Julian Álvares está bem adaptado ao futebol espanhol e tem também o interesse do Barcelona. É um jogador de valor alto e o Arsenal precisa pensar em outras posições, né? Em outras peças, principalmente um ponta esquerda de elite e também um lateral direito, né, gente? Precisamos. Mas é isso, pessoal. A expectativa é de um jogaço de bola nessa terça-feira. A gente vai acompanhar, a partida começa às 16 horas e aí o nosso pós-jogo só no finalzinho da noite. A gente vai falar um pouquinho do que foi essa partida. Espero voltar aqui para compartilhar da alegria da classificação rumo à grande final, a grande decisão lá em Budapeste no dia 31 de maio, senhoras e senhores. Podemos e devemos fazer história neste 2025-2026, hein? Quem diria, depois de 20 anos, o Arsenal mais uma vez podendo chegar aí na grande decisão da Liga dos Campeões e quem sabe, né? É um jogo na Liga dos Campeões na grande final, aliás são 2, amanhã e passando, é um jogo na grande decisão pra gente sair dessa fila de tantos anos, né, da Liga dos Campeões, que bateu na trave lá em 2006, mas que dessa vez pode chegar e chegar bem para nós. Estamos recuperando bem aí o nosso futebol, o ânimo dos jogadores. O Arteta falou que sente o time bastante motivado, né, nos últimos dias, principalmente depois
dos últimos resultados. Uma vitória difícil contra o Newcastle na semana passada, depois o empate contra o Atlético de Madrid, depois vitória contra o Fulham, abrimos 6 pontos do Manchester City, aí eles hoje tropeçaram, a diferença caiu só para 5, fizemos saldo de gols, então assim, excelentes notícias, a volta do Odegaard, a volta do Kai Havertz, então tudo está convergindo para o nosso bem, tudo está indo bem ao nosso favor, então colocar toda essa motivação dentro de campo para que a gente saia amanhã com uma boa vitória. Por que não pensar, por que não sonhar com uma vitória no tempo normal para cima desse retranqueiro do Simeone? Muita gente fala que não, o pessoal agora, né, querendo mudar o discurso, dizer que esse Atlético de Madrid não é mais tão retranqueiro assim, mas a gente viu, né, como é que foi no segundo tempo na semana passada e o quanto que eles sofreram, né, porque o Arsenal poderia ter saído de lá do Metropolitano com a vitória. É isso, pessoal. Mais uma vez pedindo para você que ficou até aqui se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o teu joinha, o teu comentário, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder arrumar a meta de 300 inscritos. Tamo junto, um forte abraço a todos, um bom jogo nessa terça-feira, rumo a Budapeste, tamo junto, valeu!